e provocò naturalmente grandi movimenti anche di popolo. O reinado de César foi um momento decisivo na história política romana. Sua conquista da Gália expandiu enormemente o alcance da influência romana. A consolidação de seu poder marcou o fim da República Romana, governada por senadores e cônsules democraticamente eleitos, e o início de um império em que tiranos podiam governar com autoridade absoluta. Alguns usariam o poder para construir obras maravilhosas de engenharia. A vaidade, excessos e ignorância de outros levariam o império à beira da destruição. Apesar de tudo, Roma se tornaria a civilização mais poderosa e avançada que o mundo já havia visto. Hoje, Roma é uma cidade do século XXI, onde o antigo e o moderno convivem. C'è da imparare da Roma ed è tutto, perché Roma è stato il set, potremmo dire, della storia mondiale per almeno 1000 anni. Roma è il centro di un impero sterminato che abbracciava che partiva dalla Britannia fino ad arrivare all'Armenia e all'Africa, alla Germania, quindi un impero straordinario. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, dois irmãos que foram abandonados quando bebês e criados por uma loba. Os dois irmãos construíram a própria cidade às margens do rio Tibre, mas uma discordância quanto a quem iria governar terminou em morte. Remo foi morto por Rômulo, que deu o nome à cidade. Não seria a última vez que um crime daria origem a um novo governante romano. Civil war actually is one of the very defining features of the growth of the Roman state. The story, the tradition of Romulus and Remus is one that reverberates and echoes throughout Roman history. Inicialmente, Roma era um dos inúmeros pequenos reinados que lutavam pelo poder na Itália Central. Mas, ao contrário de muitos de seus vizinhos que desconfiavam de forasteiros, Roma abrigava todos os párias ambiciosos. Romulus, he said, given the fact that we don't have any population, I'll create an asylum. I will create a sort of a free zone for anybody. Runaway slaves, brigands, pirates, whoever. Come and be part of this great idea, which is Rome. That's a very unique attitude. And said from the very beginning, it seemed that the Romans were very open. Essa abertura encorajou uma livre troca de ideias. Entre elas, teorias de engenharia importadas de outras culturas. Ao utilizar a tecnologia de vizinhos, como os etruscos, Roma expandiu e se tornou um poder regional. The Romans had an extraordinary ability to take from the technological past and adapt it to their own purposes and to refine it and to improve upon it. They were able to take from these Etruscans the technology of road building, of moving water systems through tunnels, of building large, extraordinary walls, and produce something which was based on Etruscan technology. O primeiro grande feito da engenharia romana foi a Cloaca Máxima, um grande sistema de esgotos que funciona até hoje, 2.500 anos após a construção. A Cloaca Máxima leva os dejetos da cidade até o rio Tibre. Os dutos subterrâneos do esgoto também eram usados para drenar a área pantanosa entre os vilarejos de Roma. Nesse local foi construído o Fórum, o antigo distrito central de Roma. The construction of the Cloaca Massima is the key event in transforming Rome from a series of tribes living on disparate hills around a swampy marsh into kind of centralized, unified culture. The new Roman Forum that resulted from the draining with the Cloaca Massima really allowed that culture to consolidate in one central place.
Enquanto a cultura de Roma se consolidava, a influência da cidade sobre seus vizinhos começou a crescer. No século IV a.C., Roma controlava boa parte da Itália Central. Seus engenheiros foram chamados para criar uma infraestrutura de transportes para conectar o império em expansão. In antiquity, there were basically two modes of transportation. There was transportation through the countryside, either on horseback, but probably walking or in carts, or that there was travel by ship. The roads, as we understand them today, basically didn't exist before the Roman Empire. Tudo isso mudou em 312 a.C., quando foi construída a Via Ápia. A primeira autoestrada nacional romana se estendia por 212 quilômetros, da capital até a província de Campania. Para traçar a rota mais curta e direta para a costa, engenheiros romanos usaram um instrumento especial de topografia. The Romans relied on the tool called a groma, which was a vertical pole that stood in the ground with a cross on the top, and you could sight along this cross to line up 2 points in a straight line. The big difference with Roman roads and modern roads is that the Romans couldn't survey a corner, so they were all dead straight, and then they would turn a sharp angle and then go dead straight in another direction. The challenge, of course, with building a dead straight road in any direction is that you come to hills and valleys and you have to cross them. So if they had to, then they would cut through the mountains in order to take the road straight through. Depois que o traçado ideal era aceito, uma trincheira larga era aberta e preenchida com areia e pedras, para fortalecer a fundação. Em seguida, uma camada de cascalho compactada com argila ou argamassa. Por cima, pedras de pavimentação arredondadas permitiam a drenagem da água. Ma ecco, per la prima volta si è fatto una pavimentazione stabile, una pavimentazione che potesse durare nel tempo, che potesse sopportare il transito frequente di carri, oltre che poi delle armate. The roads were incredibly intimidating. You could look at a road and say, I wonder how long it takes to get a couple of legions, 10,000 guys down this road, right into my backyard. I think I'll think twice about starting any nonsense with Rome. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como o primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Under Augustus, we can see popping up everywhere Roman-style cities equipped with a forum, with a theater, with an amphitheater, with a basilica, and all of the other markers of what made a Roman city. Para os nativos das províncias recém-conquistadas, as novas cidades validavam o estilo de vida romano. People would flock to the new cities, these urban centers, which were symbols of civilization, higher standard of living, incredible jobs. That's where the money resided, and people would go, as today, will go where the jobs are. And ultimately, the people in these conquered nations would really embrace these Roman ideas. The Roman city itself was the greatest image-creating device, I believe, that the Romans had. And those cities survive today. London, Bonn, Paris are all testaments to Rome's expansion of its culture through its cities. Os engenheiros romanos tinham uma arma secreta para construir estruturas maiores, mais fortes e em menos tempo. Concreto à prova d'água misturado com uma areia vulcânica chamada pozzolana. Early concretes were just a simple lime-mortar mix, which, although they would set, weren't very strong, and indeed the particles in the early concrete could easily break apart. But in Roman concrete, the pozzolan
sand reacted with the lime, and it makes a concrete quite like a modern concrete, much stronger. Malte di tipo idraulico al posto delle malte aeree che si usavano in precedenza ha consentito di avere enormi resistenze, possibilità di far presa anche in acqua, durabilità, ed è stato l'elemento fondamentale nello sviluppo dell'architettura romana. Durante o governo de Augusto, esse concreto solidificou o controle de Roma sobre a Europa Ocidental, permitindo que os construtores romanos dominassem a paisagem com enormes monolitos artificiais. Um deles iria revolucionar a vida cotidiana em Roma durante vários séculos. No primeiro século da era cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. Rome's system of water distribution was a quantum leap to anything which had come before it. Na capital, 11 linhas de aquedutos levavam água para os cidadãos, transportando ao todo 800 milhões de litros por dia a partir de fontes nas montanhas a quilômetros de distância. What the aqueducts did was really revolutionize the daily life of Roman citizens. Not just the gardens and the villas of the wealthy or the palaces of the emperors, but the average Roman. So much water was available in the city of Rome, and this sustained an enormous population. Os aquedutos promoveram o crescimento de uma nova cultura urbana. Com o fornecimento constante de água, quase 1 milhão de pessoas viviam com limpeza e conforto na capital. And it's the water from the aqueducts which can flush out the human filth and keep your city clean. This is another reason why the Romans think that they're superior. It's because they're cleaner than everybody else. Nenhum império sozinho pode levar o crédito pelo sucesso dos aquedutos. Eles foram construídos ao longo de vários séculos. Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de gagueira, que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Claudicante, muoveva continuamente la testa, parlava, aveva un riso smodato, senza grazia, e poi soprattutto aveva anche problemi con la salivazione e con il resto, quindi doveva essere piuttosto sgradevole la sua vista. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. No ano de 41, a maior parte da família real foi assassinada para vingar o reinado sangrento do sobrinho de Cláudio, Calígula. Cláudio foi poupado quando o encontraram escondido atrás de uma cortina. Com a vida em risco, ele conseguiu subornar os guardas pretorianos para que o proclamassem imperador. Esse ato iria mudar o rumo da história romana. Once he became emperor, he seems to have ruled in many ways, at least by our standards, well. He clearly was not a stupid man. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu 2 grandes aquedutos, o Aqua Claudia e o Anio Novus, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Aqueducts are not that complicated in theory. That is that water seeks its lowest level, and therefore that you can run water down a slope from any area to another area. So that's a pretty simple
premise that everybody would have known. But the practice of creating an aqueduct is another thing. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros. The slope of the aqueduct had to be calculated from great distances, 20, 30, sometimes even 40 miles, from the source in the mountains to the cities themselves. That had to be consistent. They couldn't deviate from it, regardless of what the terrain was. Para manter o declive perfeito através das montanhas, os engenheiros cavavam túneis com um ângulo perfeito. Quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Se os muros precisassem ter mais de 2 metros de altura, os romanos poupavam materiais de construção e ainda aumentavam a resistência usando um antigo conceito de engenharia, o arco. The arch revolutionized architecture in the ancient world by permitting far greater spans than had been allowable before. They basically changed the spatial conception totally of Roman architecture. Os arcos eram feitos em torno de uma forma de madeira que mantinham as pedras firmes até a colocação de uma pedra central, que distribuía o peso por igual para cada lado do arco, permitindo que outras pedras fossem colocadas acima dela. Arches are improvement upon building just a straight wall in a variety of means, both in terms of their efficiency and in terms of their strength. The arch, of course, takes much less material to build. Arches are very strong at supporting things like roofs and aqueducts and whatever you want to put on top of them. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aqua Claudia através de vales a caminho de Roma. The aqueducts would have had a covered roof, but of course if you could take the roof off, you could see the water like an open river coming down towards the city. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em 3 tanques de contenção. Um para as fontes públicas de água potável, o segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época. Basically, every home by the 1st or 2nd century AD of any means had running water. This is astounding because the entire span of the Middle Ages they didn't have this. Com a construção do Aqua Claudia e do Ânio Novus, o imperador Cláudio revitalizou o sistema romano de distribuição de água. Seu governo foi um sucesso, mas as escolhas que fez na vida particular acabaram provocando sua queda. The tradition about Claudius is that he was uxorious, that he loved his women and his wives in particular too much, and was subservient to them. Ele chocou o império quando se casou com a própria sobrinha, Agripina, irmã de Calígula. Agrippina came from a line of ambitious, popular, and powerful women. She was kind of in some ways the Cleopatra of her age. She was headstrong, she was proud, and she was ambitious. She was terribly ambitious. Depois de viver cercada por imperadores a vida toda, Agripina queria sentir o gosto do poder. Ela utilizou todo o seu encanto físico e político para obtê-lo. E depois que Cláudio estava sob seu controle, Agripina usou o filho como forma de perpetuá-lo. Agrippina's main intent in seducing Claudius and becoming the empress was to ensure that her son would accede to the throne. No ano de 50, Agripina convenceu Cláudio a nomear seu filho de um casamento anterior como herdeiro, em detrimento do próprio filho biológico do imperador. 4 anos depois, o imperador estava morto, envenenado por um cogumelo e pela ambição da esposa. Da noite para o dia, Agripina passou de esposa de um imperador a mãe de outro.
O novo imperador era Nero, um futuro tirano de 16 anos de idade que destruiria a cidade. O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana que reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. L'incendio del 64, l'incendio di Roma, fu una cosa, una tragedia immane, quasi 3/4 della città, e poi, poiché tutta la città era costruita in fondo di case abbastanza povere e quindi con molto legno, tutto questo poi naturalmente andò in fumo. O maior suspeito de ter provocado o incêndio foi o próprio imperador. Nero foi supostamente visto tocando sua lira no topo de uma torre próxima enquanto o fogo ardia. He's said to have looked at the fire as though it were a spectacle, and to have gone to the Tower of Maecenas and recited the fall of Troy. The tradition is that Nero was fiddling while Rome burned. Seus atos após o incêndio também foram incriminadores. Nero confiscou 1/3 da cidade incendiada como propriedade particular e construiu o mais extravagante e egocêntrico monumento do Império, um complexo de palácios ocupando 80 hectares do centro de Roma. The rumor starts to spread that he had set the fire intentionally so as to clear a portion of the city where he could build this palace. Nero culpou os cristãos, membros de um novo culto religioso, e centenas deles foram enforcados e queimados nas ruas de Roma. Esse foi o mais recente de inúmeros atos abomináveis do legado doentio de Nero. He served up the head of one of his ex-wives to his new wife as a present on her request, and then later kicked her to death when she was pregnant in a fit of rage. Most of the acts for which Nero is most infamous come after one of the most heinous acts one can commit, the killing of one's own mother. Agripina, que tinha levado Nero ao poder matando seu marido Cláudio, era a mãe mais dominadora da antiguidade. Ela esperava dividir o poder com o filho. E allora a quel punto decise di eliminare la madre. Ci provò in diversi modi. La prima volta provò per primo ad avvelenarla per ben 3 volte, ma la signora aveva preso dei potenti antidoti e quindi resistette anche al veleno. Alla fine, proprio assistendo a una naumachia, cioè uno spettacolo navale, e dove venivano rappresentate battaglie navali e navi venivano affondate le in mente appunto di utilizzare una nave di questo genere, cioè organizzò una nave in modo da andarla a prendere. Con questa nave poi la scortò fino a baia. Al momento opportuno questa nave affondò, ma questo non bastò naturalmente a ridurre al silenzio la signora, così la virago possiamo dire, perché Agrippina si salvò a nuoto finché alla fine poi Nerone fu costretto a mandare dei suoi sicari ad ucciderla, e a quel punto se ne liberò. Quando os guardas chegaram, Agrippina simbolicamente pediu a eles que a esfaqueassem no útero. She said, "Strike here first, this poor Nero." Very dramatic. Nero foi assombrado pela visão do fantasma da mãe pelo resto da vida. Foi assim que ele acabou totalmente louco. Nero, as time goes on, becomes more and more lonely, and at the same time, perhaps also therefore more and more paranoid and more cruel. Foi em meio a esses delírios que Nero começou a construir o mais caro Palácio do Prazer do Império em terreno público e com dinheiro público.
You'd have to imagine the whole of Central Park is transformed into Bill Gates' personal estate and pleasure palace. And this is in the heart of the city where the rich and the affluent and the people who have a part of the city itself once had their homes. It was shocking. Nero bled the provinces dry to get money for that. And also in Rome, he demanded money from the rich. They had to bequeath him their money, and then they would be offed. It must have been a very scary time to be alive. A Casa Dourada de Nero foi construída com a dor e o suor do trabalho forçado. Na Roma antiga, a escravidão era uma prática comum e aceitável. Uma em cada 3 pessoas que moravam na cidade era escrava. Rome's achievements would be unthinkable without slave labor. This slave labor was part of what generated the profits necessary to maintain and to expand an empire. There's no question that slave labor was also very significant for the building of these grand projects that really define the essence of Imperial Rome. O novo palácio de Nero refletia a percepção divina que tinha de si mesmo. Foi projetado para evocar uma mansão litorânea no coração da cidade. Vinhedos, jardins e pastos para animais selvagens cobriram o que antes havia sido o centro de Roma. O coração do complexo seria um lago artificial e um pavilhão com passeios cobertos de 2 quilômetros de comprimento. Uma grande ala desse pavilhão, com 150 cômodos, existe até hoje, enterrada sob a Roma moderna. Seu interior cavernoso demonstra o domínio romano de outra inovação: o teto em abóbada. A vault is nothing more or less than an arch which has been extended along an axis. Once you've built that framing one time and built one arch, move the framing, build another, move the framing, build another, you have a long vault. Very efficient way to build for the Romans. Quando a Casa Dourada foi terminada 4 anos depois, o imperador Nero exclamou: "Finalmente posso começar a viver em uma casa digna de um ser humano." O que resta hoje é uma casca úmida do palácio decadente que ele habitou. Essas câmaras de tijolo e concreto já foram decoradas em ouro e cobertas de coloridos afrescos e pedras preciosas inestimáveis. There were semi-precious and precious stones embedded in the ceiling, so that there's lapis lazuli and rock crystal and rose crystal that were just put up to catch the light. And in building the Domus Aurea, Nero is showing that he is not, like good emperors, generous with his personal resources, and I think this is one of the things that leads to his downfall. His behavior was so far off the scale in terms of what senators and the people in Rome expected out of their emperor that I think he ultimately paid the price. No ano de 68, poucos meses após mudar-se para a Casa Dourada, Nero foi derrubado por uma revolta da oposição. Declarado inimigo público pelo Senado, foi caçado como um fugitivo pelos próprios guardas. Com a aproximação dos perseguidores, Nero cortou a própria garganta com a ajuda de um leal escravo. Suas últimas palavras foram: "Que grande artista morre em mim." Nero died like the grandiloquent actor he always wanted to be, a kind of tragic actor upon a tragic stage. So his final words really do complete a picture of somebody who saw themselves not as an emperor, but as a star. Após a morte de Nero, os romanos enterraram qualquer lembrança dele e de seu reinado opressor. No ano de 104, sua Casa Dourada foi recoberta com terra e cascalho. Ela se tornaria a fundação para um complexo de banhos